Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Martins aqui, voltando a fazer vídeo, tava meio parado, mas agora eu vou colocar o pé no acelerador. Ahn, e eu vi um filme essa semana, né? Pra quem não sabe, há 8 anos atrás eu passei por um problema sério de saúde, disfunção do eixo HPA, vulgarmente chamado de fadiga adrenal, com sintomas fortíssimos de depressão, ansiedade, insônia crônica. Fiquei muito debilitado na época, passei por um monte de médico, fiz um monte de tipo de tratamento, usei tudo quanto é tipo de medicamento, é, é, tive vários diagnósticos, né, até que eu decidi, né, colocar responsabilidade do processo de recuperação nas minhas costas, né, e graças a Deus foi a melhor decisão que eu tomei, tá? E por conta desse meu background, né, eu assisti um filme essa semana, né, o Óleo de Lorenzo, e me remeteu muito a tudo que eu passei. Então, vou fazer um breve comentário sobre essa questão desse filme, né? O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar exatamente sobre esse filme, tá? Comparando com casos reais aí, tá? Mas esse vídeo aqui eu vou fazer apenas um breve relato de tudo que eu passei e de pessoas que passaram por coisa parecida, tá? E que remete a esse filme Óleo de Lorenzo, tá bom? Então eu vi esse filme e falei, meu Deus, eu tenho que fazer o vídeo, eu tenho que jogar essa informação para as pessoas, né? É como se você desse a Red Pill para as pessoas, né? Você tem a Blue Pill e tem a Red Pill. Blue Pill você continua lá com os olhos vendados diante do establishment, né? Diante da indústria alimentícia, indústria farmacêutica, né? E a Red Pill a gente chega para vocês, né? Com a nutrição funcional, medicina funcional integrativa, né? Com o tratar das causas das doenças, né? E não apenas gerenciar sintomas como o establishment impõe, tá? Enfim. Bom, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: nesse filme Óleo de Lorenzo fala muito sobre a necessidade de termos a responsabilidade de ter um conhecimento pelo menos intermediário da nossa saúde, não deixar cegamente nas mãos do profissional de saúde. Eu estou falando para você não procurar um profissional habilitado de saúde? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu digo o seguinte: não seja completamente refém, tá, do conhecimento, apenas do conhecimento do profissional de saúde. Você tem que ter um bom conhecimento também, tá? Porque a nossa saúde é o nosso bem maior. Então você tem que ter um bom conhecimento, pelo menos intermediário, da sua saúde, de direcionamentos terapêuticos adequados, até para você conseguir selecionar o profissional de saúde adequado para o seu caso. Tá? Para você conseguir discernir, pô, aquele médico é bom, não, aquele ali é ruim, esse é bom, aquele nutricionista é bom, esse aqui é ruim. Olha, aquele professor de educação física ali, pô, tá doido, aquele ali é bom. Então você precisa ter um conhecimento. Por que a gente precisa buscar conhecimento em todas as esferas e quando fala em saúde, não vá contra o que o médico está falando, não vá contra o que o nutricionista está falando. Não, não tem que ser assim. Você tem que ter um conhecimento razoável para você conseguir, pô, esse cara não tem como me ajudar, olha a olha a doideira que ele está falando aqui, enfim, tá? Então o filme Óleo de Lorenzo fala muito disso. Próximo vídeo eu vou falar sobre Óleo de Lorenzo. Esse vídeo aqui agora eu decidi fazer para trazer para dar uma resumida em tudo que eu passei como exemplo, tá? Bom, vou falar aqui primeiro do meu caso, tá? Em 2014, tá? Eu estava bem em todas as esferas da minha vida, tá? Eu sempre gostei de treinar, de me cuidar, estava muito forte, estava com 97, 98 quilos, percentual de gordura em torno de 10%, né? Com 1,82 m, então estava com uma composição corporal muito legal. Eu estava muito bem no meu trabalho, estava em ascensão total profissional, com várias metas, vários projetos traçados, já estava muito bem em todos os aspectos. Tinha terminado um relacionamento, estava engatando um novo relacionamento, então estava naquele momento lá de aquele boom da paixão, só vivendo as flores e tudo mais. Quem olhava de fora, e eu mesmo, tudo estava muito bem alinhado na minha vida. Estava ganhando bem, estava forte, né, com a composição corporal que eu queria, né. Eu estava assim, vamos dizer que meio que no auge, né, digamos assim, praticamente todas as esferas. E do nada, numa determinada noite,
Tava dormindo, né? E eu lembro até a data, foi 21 de setembro de 2014. 21 de setembro de 2014, madrugada. E eu acordei do nada, né? Com o coração muito acelerado, muita dor de barriga, né? Coração acelerado, suando bastante, e corri pro banheiro. Isso era umas 3, 3:30 da manhã, né? E eu ia trabalhar no dia seguinte, né? Então corri pro banheiro, tive uma diarreia forte, né? Aí, pra mim, tava tudo certo ali, nunca tive nenhum episódio de insônia nem nada. Fui no banheiro, tomei um banho, e nisso aí passou umas meia horinha ali e voltei pra cama. Falei, poxa, olhei no relógio, era tipo 3:30, 3:40, né? Falei, bom, que bom, dá pra dormir mais umas 3 horinhas aí antes de trabalhar. Deitei, né? E fiquei rolando de um lado pro outro. Rolando, rolando de um lado pro outro. E até que deu o horário de eu sair para trabalhar. Na minha cabeça eu falei, pô, devo ter tido algum pesadelo. Fiquei muito agitado e não dormi. Beleza. Como eu falei, nunca tive nenhum episódio de insônia nem nada. Fui trabalhar. Chegando do trabalho, como eu fiquei um pouco cansado, né, dormi pouco, falei, bom, não vou nem treinar hoje, vou nem para academia hoje, vou dormir mais cedo. Deitei na cama, tomei meu banho, fiz as minhas coisas, deitei na cama, fiquei rolando na cama de 10 da noite até 4 horas da manhã. Não dormi nenhum minuto. E aí eu levantei da cama, isso já 4 e pouca da manhã, eu falei, pô, fiquei preocupado. Falei, pô, alguma coisa esquisita tá acontecendo. Isso aqui não é normal. Né? O coração dava umas aceleradas de vez em quando, né? Não tava, eu sentia que não estava muito normal. Não tinha nada que estivesse me trazendo nervosismo ou preocupação nesse momento, né? Naquele momento ali na minha vida estava tudo muito em ordem. E aí essa situação ela se repetiu por 30 dias mais ou menos. Tá? Fiquei uns 30 dias sem dormir. E aí eu comecei a ter episódios de ansiedade. Você começa a ficar meio depressivo, você fica triste. Eu não estava conseguindo treinar, não estava conseguindo nem trabalhar direito, né? E não sabia o que estava acontecendo comigo. E nisso eu já tinha ido em vários médicos, né? Já tinha ido em vários clínicos gerais, tinha ido em neurologista, todos os médicos do plano de saúde. E toda a consulta, a conversa era a mesma. Olha, toma aqui esse alprazolam, toma esse aqui Rivotril, toma esse remedinho aqui, você só precisa relaxar. E eu sei que esses medicamentos, já sabia naquela época que esses medicamentos são fortes, que eles causam dependência, que eu sabia, no fundo, naquela época, eu sabia que aquilo ali não era o approach adequado, né, para o meu caso. E aí até que chegou o momento que a situação ficou insustentável, né? Uma colega minha no trabalho, ela fazia acompanhamento com um psiquiatra, ela tinha passado por uma situação parecida e ela aparentemente estava estabilizada. Decidi marcar consulta nesse psiquiatra, ele não atendia pelo plano de saúde, era só no particular, consulta um valor caro até, né? Fui no psiquiatra. Aí cheguei lá, expliquei a situação, aquela coisa, consulta de 10, 15 minutos, tudo muito rápido ali, né? Uma anamnese bem pobre, tudo muito rapidinho. Só aquela coisa, sintomas, diagnóstico, remédio, né? E saí dali com a prescrição de dois medicamentos, né? Remeron e Seroquel, né? Para que eu tomasse antes de dormir. Beleza. Fui embora. Ainda tentei ficar uns 10 dias sem usar os medicamentos, tentando manter a mente positiva de que aquilo ali só seria um susto, iria voltar ao normal. Bom, nos 10 dias aí eu fui ficando cada vez pior. Até que no 10º dia eu decidi tomar os medicamentos, porque já eram 2, 3 da manhã, sem dormir ainda, já estava quase 40 dias praticamente sem dormir, decidi tomar os medicamentos. Dormi cerca de 7, 8 horas, aí pô, foi um descanso que eu estava precisando. Acordei no dia seguinte, mas com aquela sensação de dopado, né? O medicamento deixa com essa sensação de dopado. Fiquei tomando os medicamentos, durante 2 semanas, estava tomando os medicamentos, voltei na consulta dele, as consultas eram a cada 2 semanas no início do tratamento. Até então os medicamentos estavam funcionando ok, estava conseguindo dormir, mas tinha aquela sensação de dopado o tempo todo, né? Mas era melhor essa sensação de dopado do que você estar completamente disfuncional sem dormir. Só que chegou um momento, depois de um tempo, que os medicamentos começaram a não fazer efeito suficiente. E aí voltei no psiquiatra, falei com ele, aí ele aumentou as dosagens, né? Só que mesmo aumentando as dosagens, não surtiu tanto efeito,
Até melhorou um pouquinho no começo, mas depois voltei a dormir pouco, mesmo tomando os medicamentos, né? Ahn, e aí, o que aconteceu? Eu estava dormindo poucas horas, era cerca de 4 horas de sono só, e ficando com aquela sensação muito forte de dopado. Era como se eu tivesse todos os dias da minha vida com ressaca. Aquela ressaca forte, de você ir para a noitada, encher a cara, não se hidratar direito e dormir pouco. Imagina todos os dias você estar desse jeito. Uma sensação como se você tivesse 90 anos de idade, a capacidade cognitiva completamente afetada, libido zerada, né? Sem força física para fazer tarefas básicas, sabe? Então, e eu tava num desespero total ali, porque o próprio psiquiatra falou para mim que é o seguinte, olha, você depende desses medicamentos para manter o seu cérebro equilibrado, a sua neuroquímica equilibrada. E aí ainda continuei nesse psiquiatra por um bom tempo, e aí decidi ver outras opções de psiquiatras, todos no particular. Fui buscando os mais conhecidos, assim, mais famosos, gabaritados, enfim. Gastei uma nota preta com várias consultas, né? E olha, eu tive todo tipo de diagnóstico possível. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, síndrome do pânico, tudo, 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 tudo. E, eu, e me recomendaram todo tipo de medicamento possível, tá? Teve um lá que vocês vão ver até, eu vou colocar aqui o resumo do relato, né, do que eu escrevi. Teve um que falou, né, olha, assiste o vídeo do cachorro preto, seu problema é depressão, você vai ter isso pro resto da vida, você tem que tomar medicamento pro resto da vida, enfim. Esse se tornou o meu meio de vida, digamos assim, naquela época. Tomar medicamento e confiar na palavra dos psiquiatras, era aquilo ali mesmo, teria que aceitar aquela realidade pro resto da minha vida, tá? Passou um ano, eu cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Acabei indo num outro psiquiatra que me foi recomendado, que era bastante conhecido, né? Foi muito bem recomendado, fui nele. Cheguei nele, ele me passou. Eu já estava chegando a 4 medicamentos. Aí ele me passou para entrar no stack clomipramina e o Elbutrin, né? Então, como que ficou naquela época? Era antes de dormir, Remeron, Seroquel, clomipramina e para acordar o Elbutrin. E eu estava com 28 anos de idade. Então eu cheguei no momento ali e falei, não, essa aqui não pode ser a minha realidade. Isso aqui não faz sentido. Não faz sentido. Um cara que sempre cuidou da saúde, sempre buscou uma vida de atleta praticamente, eu treinava bastante, né? Ele buscava me alimentar bem. E eu cheguei no momento e falei, olha, ou eu acabo com a minha vida, porque eu já estou sofrendo há um ano, não aguento mais isso, né? Eu estava perdendo tudo que eu tinha conquistado naquele momento, tava no fundo do poço, ou ou o meu foco, o meu objetivo de vida vai ser estudar, tomar responsabilidade nas rédeas da minha vida e me recuperar, tá? Porque para mim aquilo ali já não era mais sustentável. Tomar 4 medicamentos, 3 para dormir e um para acordar. Isso em um ano. Imagina em 5, 10 anos quantos medicamentos eu teria sido colocado, né? E nesse próprio psiquiatra que chegou a esses 4 medicamentos, na época que eu fui nele, eu já estava começando a ler algumas coisas sobre medicina funcional integrativa, né, sobre outras abordagens, que podia ser de questão metabólica. E ele só faltou jogar a mesa em cima de mim. Falou, olha, quem tem as rédeas aqui sou eu. Se eu enxergar a necessidade de passar exame de sangue, eu passo. Porque eu pedi a ele, eu falei, doutor, tem como a gente ver como é que estão as taxas dos meus hormônios, né? Marcadores inflamatórios, né? Possíveis deficiências nutricionais, possíveis intoxicações de metais pesados, porque eu estava já lendo, estudando e vendo que isso tudo influenciava no bem-estar emocional, na qualidade do sono. E ele só faltou jogar a mesa na minha cabeça. Ele foi muito grosso, foi muito rude comigo. Eu, debilitado, aceitei aquilo ali, fiquei quietinho e peguei minha prescrição e fui embora. Só que naquele dia, graças a Deus, eu tomei a decisão de deixar tudo isso de lado e colocar o processo de recuperação todo nas minhas costas. Aquele ali seria o meu foco, o meu objetivo de vida. Comecei a estudar. Eu lembro que eu encontrei o site do dominateddepression.com, do TJ Nelson. Engoli o site, aprendi uma nova abordagem,
né, que síndromes metabólicas estão diretamente relacionadas à questão de ordem mental, né, parte de equilíbrio da flora intestinal, né, hiperpermeabilidade intestinal, metais pesados, né, síndromes metabólicas em geral, a própria fadiga adrenal, que é a disfunção do eixo HPA. Então eu aprendi um novo mundo ali. E nesse site dele eu já vi a indicação do livro da Julia Ross, The Mood Cure. Engoli o livro, né, estudei o livro inteiro, rápido, marquei um clínico geral do plano de saúde, e ali eu já estava com um conhecimento muito legal e engoli o livro, estudei o livro inteiro, e assim, eu não só li o livro, fiquei lendo o livro, fazendo as anotações, assim, eu estudei o livro mesmo em 3 dias, mais ou menos. Cheguei no clínico geral afiado sobre aquele assunto. E o clínico geral não teve nem como negar os pedidos de exames que eu passei a ele, porque eu sabia, eu conseguia explicar tudo que eu estava precisando ali. Então ele falou: não, tudo bem, ó, você parece que está bem determinado aí. Foi bem legal o cara, né? Doutor Davi, o nome dele, né? E aí ele passou todos os exames, passou tudo certinho, fiz os exames, os resultados dos exames vieram, né? Não fiz só de sangue, fiz também cortisol salivar 4 amostras. Aí veio o resultado dos exames: testosterona baixíssima, estradiol altíssimo, reação compensatória, marcadores inflamatórios todos alterados, estava todo inflamado, estava todo oxidado, sabe? Estava com várias alterações. Enfim, o meu cortisol salivar 4 amostras estava mostrando uma forte disfunção do eixo HPA, uma fadiga adrenal no estágio 4, né? Então eu estava completamente disfuncional, né? E aí você vê, eu já tinha passado por cerca de 15 a 20 médicos. Como que ninguém havia identificado isso? Como que ninguém havia me passado o exame de sangue, né? Recebi o resultado de todos esses exames, olhei tudo ali, eu falei: bom, agora eu entendo por que eu tô desse jeito. As coisas aqui não estão normais, né? Quando eu vi que o cortisol salivar estava indicando fadiga adrenal, rapidinho baixei o livro do James Wilson, The Adrenal Fatigue, né? Adrenal Fatigue, The 21st Century Syndrome, né? Aquele livro dele em inglês. Estudei o livro também, rapidamente. Só que o que eu fiz? Eu peguei o resultado daqueles exames e falei: bom, testosterona tá baixíssima, tá 200 e pouco. Eu falei: bom, vou no urologista, né? Para quem sabe fazer uma modulação hormonal. Cheguei no urologista, mostrei os exames, falei de todos os meus sintomas. Ele olhou assim, ó, e ó, o que? Testosterona está 220? Está dentro dos valores de referência. Você está bem, meu jovem. Pô, o valor de referência na época era de 200 a 800. Um homem de 28 anos de idade, um homem bem jovem, de 28 anos de idade, com uma testosterona de 220, com valor de referência de 200 a 800, cheio de sintomas. Urologista, e era um cara famoso, tá? Famoso. Não era, né? Era um cara gabaritado. Ele olhou o exame e falou: não, rapaz, 220 aqui está dentro do valor de referência, não precisa fazer nada contigo, você tem que ir num psicólogo. Falou assim comigo, tá? A minha esposa só voltou a voar em cima da mesa, em cima dele, para falar: pô, você tá doido e tal, não sei o que lá. Eu já sou um pouco mais comedido, né, digamos assim. Eu só observei que ele não tinha como me ajudar em nada, já estava estudando, já tinha uma boa base. Levantei e fui embora. E falei: olha, quer saber? Não vou, eu até tentei, não vou em médico nenhum, vou montar tudo através do meu próprio conhecimento, vou montar todo o meu tratamento, né? E vou fazer tudo sozinho. Aí, graças a Deus, foi o direcionamento que eu fiz. Montei minha dieta, montei minha suplementação, né? Fiz uma mudança de hábitos gerais, né? Adesão de hábitos saudáveis, né? Fiz a modulação hormonal, né? E iniciei o meu processo de recuperação, né? Retirei todos os medicamentos, fiz o uso de aminoácidos para fazer a modulação neuroquímica, né? Serotoninérgica, GABAérgica, dopaminérgica, né? E consegui, graças a Deus, obtive êxito no processo de recuperação, sem precisar de medicamento nenhum. E fiquei completamente curado e recuperado, tá? Fiquei inclusive me sentindo melhor do que eu era antes de ter ficado doente. Porque eu aprendi a me nutrir de forma correta, aprendi a suplementar de forma correta, ver os meus biomarcadores, né? Então eu fiquei com uma saúde plena, né? Completamente otimizado. Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, assim, no meu caso, se eu tivesse ficado cegamente seguido o que os médicos tinham me orientado, e foram de 15 a 20 médicos,
hoje eu com certeza não estaria aqui gravando vídeo para vocês. Ou eu estaria muito mal de saúde, né? Trancado num quarto, né? Já talvez até meio que aposentado de forma forçada, digamos assim, não sei. Eu não sei como eu estaria. Estaria tomando com certeza uns 8 a 10 medicamentos, porque eu estava tomando medicamento só para gerenciar os sintomas dos problemas de saúde que eu estava apresentando. Eu estava com disfunção do eixo HPA, estava com várias deficiências nutricionais, marcadores inflamatórios altos, então tudo isso era terreno biológico aberto para outras doenças. Então eu estava propenso a desenvolver autoimune, câncer, hipertensão, resistência insulínica e posteriormente diabetes, sabe? Estava com o terreno biológico aberto para várias doenças. Então eu não ia parar só nos medicamentos psiquiátricos. Hoje, eu com certeza estaria tomando vários outros medicamentos e não estaria aqui saudável, bem, me sentindo bem, otimizado, gravando vídeo aqui para vocês, sabe? Então, o filme Olhos de Lorenzo fala muito disso, de termos o protagonismo na nossa saúde. A gente tem que ter um conhecimento intermediário, pelo menos, para conseguir direcionar, olha, esse médico pode me ajudar, esse aqui não pode, aquilo que eu falei antes. Então, isso é uma necessidade hoje. Hoje nós temos as informações democratizadas na nossa mão. O smartphone está na nossa mão, com internet boa, né? Então, basta ter senso crítico, né? Saber, né, discernir o joio do trigo, né? E buscar conhecimento e conseguir, né, diferenciar os profissionais que podem te ajudar e os profissionais que ainda estão submissos ao establishment, né? Alguns por mau caratismo, outros por pura inocência mesmo, ignorância, né? E eu dei um resumo do meu caso. Eu vou colocar aqui na descrição o link para vocês lerem todo o meu relato. Esse relato eu postei em 2020, na época da pandemia. Uma forma de ajudar as pessoas que estavam passando por ansiedade, depressão, insônia crônica. Graças a Deus eu consegui ajudar muita gente com isso, né? Muita gente veio me procurar, pedir consultoria, né? Dizer o quanto que o meu relato ajudou, deu forças, o quanto que com o aprendizado que teve ali no relato, conseguiram inclusive se recuperar só com o que leram ali no relato, sabe? Então foi muito legal, né? Fiquei muito feliz de ter conseguido impactar positivamente na vida de muitas pessoas. E eu vou aproveitar aqui e vou colocar aqui também na descrição exemplos de casos. Tem o próprio Vitor Sorrentino, né? Vitor Sorrentino é uma pessoa excepcional, um médico assim ímpar, né? Um profissional exemplar, um ser humano exemplar, que eu tive a oportunidade de fazer o curso dele, tá? Que é uma coisa assim excepcional, um cara assim que tem uma enorme admiração, né? No caso do Vitor Sorrentino, ele com 27 anos de idade, já era médico cirurgião, foi diagnosticado com TDAH, foi nos melhores neurologistas, melhores psiquiatras, né, do Brasil, e foi aquela coisa, mesma coisa que aconteceu comigo. Só tacaram um remédio na cabeça dele, vários medicamentos. E ele foi ficando cada vez pior, cada vez mais doente, até que ele decidiu tomar as rédeas e se recuperar sozinho. E aí ele estudou e ele segue até hoje essa medicina funcional integrativa, né? Ajudando as pessoas que passam por isso. Então eu vou botar aqui o link da entrevista que ele deu para Brasil Paralelo, falando sobre a experiência dele nesse sentido, de forma parecida com o que eu passei. O dele foi aos 27 anos de idade com sintomas de TDAH. O meu foi aos 27 anos de idade com sintomas de ansiedade, depressão, insônia crônica, né? Tem também um médico neurologista, colega do Vitor Sorrentino, também vou botar o link aqui, que foi diagnosticado com esclerose múltipla. Fez o tratamento convencional, foi ficando cada vez pior, sofrendo com os efeitos colaterais dos medicamentos, até que ele decidiu fazer o protocolo Coimbra, utilizando altas doses de vitamina D, a alimentação anti-inflamatória, enfim, e conseguiu remissão total da esclerose múltipla dele. Imagina se eu, Vitor Sorrentino, esse médico neurologista não tivéssemos tomado as rédeas do nosso processo de recuperação, né? Quantas pessoas a gente hoje consegue ajudar e estamos aqui saudáveis, plenos, nos sentindo bem, né? Tem outro caso, vou colocar aqui também, André Zúcaro, né? O André Zúcaro é um cara que tem um domínio assim absurdo de hormônio, né?
inclusive de transtornos de ordem mental, e o André Zúcaro ele teve um problema, né, de insuficiência cardíaca, baixa fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Ele ficou com uma hipertrofia cardíaca, né, e ficou com esse problema. Teve que parar de fazer os treinos de musculação dele, foi tentar fazer o tratamento convencional, né, com um cardiologista, ficou utilizando os beta-bloqueadores, ficou fazendo tratamento convencional, não melhorou, teve que parar completamente dos exercícios físicos, né? Se eu não me engano, ele teve que suspender, né, os tratamentos, o tratamento de reposição hormonal que ele fazia. Enfim, a vida dele, digamos que acabou. Tinha acabado, né? Ele ficou alguns meses fazendo tratamento convencional, cada vez pior, batimentos cardíacos lá em cima, sofrendo efeitos colaterais, né, dos beta-bloqueadores, até que ele decidiu, olha, não dá mais para ficar dessa forma. Vou botar o link aqui também. Não dá mais para ficar dessa forma, né? Vou tomar as rédeas da minha própria recompensa. A história é parecida de todo mundo, né? Aí, André Zucker começou a estudar, aprendeu, né, um método de fazer o remodelamento reverso do coração. Tá? E aí ele conseguiu se recuperar completamente. Conseguiu recuperar a taxa de ejeção do ventrículo esquerdo, né, recuperou completamente, voltou a treinar, voltou a fazer a reposição hormonal e leva a vida normal. Tá? Imagina se ele tivesse continuado o tratamento convencional. Não estaria hoje saudável, forte, né? Com função cardíaca recuperada e preservada, né? E o tratamento que ele usou foi através de peptídeos, que não é nem reconhecido pela medicina convencional. Fez uso de vários nutracêuticos, né, suplementos, e o carro-chefe foi o BPC 157 e o TB500. Se recuperou. Então eu vou colocar o link deles aqui, tá? O link do Vitor falando do caso dele, vou colocar o link do neurologista falando do caso dele, vou colocar o link também do André Zúcaro. E fica aqui também, vou colocar o meu relato também para que vocês deem uma olhada. Vale muito a pena, tá? E o próximo vídeo eu vou falar sobre a questão do filme Óleo de Lorenzo, que eu vou aprofundar mais ainda nesse tema. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí. Um abraço aí para vocês.